A paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje é domingo, 5/1/2025. Eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é os planos de Deus. Vamos à Bíblia? Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Antes de interpretar o versículo, é essencial entender o contexto em que ele foi escrito. Jeremias 29 está inserida em uma carta que o profeta Jeremias enviou aos exilados judeus na Babilônia. O povo de Israel havia sido levado ao exílio como consequência da sua desobediência a Deus. Muitos estavam desanimados e sem esperança, acreditando que o exílio seria breve e que Deus os livraria rapidamente. No entanto, Jeremias envia uma mensagem contrária ao que os falsos profetas estavam dizendo. Ele revela que o exílio duraria 70 anos, ou seja, uma geração inteira. Assim, ele os instrui a se estabelecerem na Babilônia, construírem casas, plantarem, casarem, buscarem o bem-estar da cidade. É nesse contexto que aparece o versículo 11 como uma promessa de Deus de restauração futura. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Deus afirma que ele tem um plano para o seu servo, mesmo em meio ao sofrimento do exílio. Isso destaca a soberania divina. Embora o povo estivesse passando por um período de disciplina, Deus ainda tinha um propósito maior em ação. O uso do eu sei reflete que, embora os planos de Deus possam ser incompreensíveis para os homens, eles são claros e definidos para Deus. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. A palavra hebraica traduzida como prosperar é shalom, que significa mais do que prosperidade financeira. Refere-se a paz, bem-estar e plenitude. Deus está assegurando que os seus planos incluem a restauração e o bem-estar total do povo, apesar de parecerem distantes no momento. O contraste de não lhes causar dano é significativo. O exílio, embora doloroso, não era o fim da história. Ele servia como correção, mas o objetivo final era a restauração e o cumprimento das promessas de Deus, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A promessa é de esperança, algo pelo qual o povo poderia ansiar. O futuro aqui aponta para a restauração do povo, a sua terra e para o cumprimento das promessas de aliança de Deus. O uso dessas palavras enfatiza que o sofrimento presente não é permanente e que há algo melhor reservado por Deus. Para o povo de Israel, esse versículo era uma mensagem específica para os exilados na Babilônia. Ele prometia uma solução tardia, mas tinha a garantia que Deus não os havia abandonado. A disciplina de Deus fazia parte de um plano maior para fazer o povo ser restaurado e abençoado. Embora Jeremias capítulo 29, versículo 11, seja frequentemente usado como uma promessa direta para os cristãos, é importante lembrar que a aplicação principal é para o povo de Israel no exílio. No entanto, podemos extrair princípios teológicos universais, como a soberania de Deus. Ele tem um plano para o seu povo, mesmo em tempo de dificuldade. Deus é bom, seus planos visam o bem, mesmo quando enfrentamos disciplinas ou sofrimentos. Esperança no futuro. Assim como os exilados podiam confiar na restauração prometida, os cristãos podem confiar nas promessas de Deus para a vida eterna e sua presença constante. Em Cristo, vemos o cumprimento último dos planos de Deus para o seu povo. Ele é a nossa esperança e futuro. E nele experimentamos o verdadeiro shalom com Deus. Assim, esse versículo aponta para a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, tanto no passado quanto no futuro. Este versículo, muitas das vezes, é mal interpretado como uma promessa de prosperidade material ou ausência de sofrimento. No contexto, Deus não está prometendo uma vida sem dificuldades, mas assegurando que Ele está no controle e que seus planos culminam no bem-estar espiritual e na restauração do seu povo. Esse versículo é uma mensagem de esperança em meio ao sofrimento. Ele nos lembra que Deus é fiel, soberano e tem um plano para o seu povo. Para os exilados, era uma promessa de restauração futura. Para os cristãos de hoje, aponta para o caráter de Deus e para a esperança que temos em Cristo.
Mesmo em tempos de dificuldades, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem e para a glória dele. Que cada dia mais, em nome de Jesus, Deus ele possa colocar, em nome de Jesus, essa esperança, em nome de Jesus, de restauração no nosso coração, assim como Jeremias ele foi usado para enviar ali aquela carta ao povo exilado. Não importa se o irmão A, ou a igreja A, ou o pastor A, ou o pastor B te abandonou. O importante é que Deus é com você. E isso é suficiente. Vamos orar? Soberano Deus e eterno amado Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, pois nós sabemos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo, Pai, que nós passamos faz parte dos teus planos, Senhor, dos teus propósitos, ó Pai. Tudo, Pai, em nome de Jesus, coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que já não vivem segundo a carne, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, Senhor, que essa manhã seja manhã de restauração, seja manhã de renovo, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Você ouviu a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um domingo abençoado, um forte abraço e fiquem com Deus.